futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com a Joana, que imigrou através do processo Self-Employed. Self-Employed Persons, na verdade, né? Como eles chamam. E é um processo para quem tem uma experiência relevante numa área artística, atlética. Antes tinha também a questão de fazendeiros, né? Mas que tiraram. Então, você ter uma experiência relevante dentro de uma área cultural. Então, não é só assim, eu sou autônomo, quero imigrar para o Canadá. Não, não é isso. Então, eu vi muitas perguntas de vocês perguntando como que abrir uma empresa no Canadá e coisas desse tipo. Não é isso que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre o processo dela, que é designer, e conseguiu, então, imigrar aqui para o Canadá através do processo de self-employed, correto? Correto. Eu vou deixar ela se apresentar. Desculpa. Então, meu nome é Joana, eu sou designer, sou do Rio de Janeiro e há 3 anos eu me mudei para o Canadá, hoje eu moro em Toronto. E o meu processo de imigração foi com a ajuda de um consultor e da minha melhor amiga da escola que mora aqui. Ela se casou com um canadense e faz muitos anos e ela sempre vinha comentando comigo sobre o Canadá ter vários processos diferentes de imigração e um deles era que eu me encaixava, que eu era autônoma como designer no Brasil a partir de um determinado tempo, né? Então, o que é esse processo é que se em 5 anos, a partir do momento que você aplicou, se 2 anos você tiver trabalhado como autônomo, com a sua própria empresa, você consegue aplicar, né, um dos fatores para você se encaixar nesse perfil. A minha história como designer acabou me levando a que eu abrisse a minha própria empresa. Não era um escritório, né? Era uma pessoa física, na verdade jurídica. Então, eu tinha alguns clientes no final da minha carreira no Brasil. Muitos deles da área cultural, então eu fiz bastante capa de CD, eu fiz a identidade visual para Orquestra Sinfônica Brasileira, então eu tive esse histórico Relevante. muito relevante, e isso foi uma coisa que eu conversando com um consultor que me atendeu na época, e é importante eu falar que a época foi 2016, então pode ser que tenham algumas coisas mais atuais que eu não tenho muita ideia. Eu acho que você acompanha isso mais de perto do que eu, porque uma vez aprovada e estando no Canadá, você não quer mais saber de deleta nada. tudo. Então, eu acho que é importante frisar que você, como pessoa, você pode ser, no caso do Brasil, né? Você pode ser MEI, você pode ser empresa no Simples, então você tem, porque algumas pessoas confundem o processo do self-employed com o de empreendedor. Você precisa provar que você consegue se manter, mas que você não vai trazer o empreendimento para o Canadá. Então, eu acho que é um pouco mais fácil visualizar como atleta, né? Assim, você tem que ter relevância. Imagina um atleta que não sei, se desenvolveu e treinou e aí conseguiu ir para uma Olimpíada, por exemplo. Ele tem destaque internacional, o que é maravilhoso. Ele tem histórico de competição, né? Ele mostra para o mercado de atletas que ele é um bem valioso e que ele tem um valor para o Canadá nesse processo, né? Então, por isso que eu acho que tem, além de design, né, tem muitos videomakers, tem animadores, tem pessoas que tenham características específicas que ligam muito com a cultura, né? E o Canadá proporciona muito isso, né? Porque o Canadá é um país muito plural, assim como a cultura do Brasil, por exemplo. Então, você consegue fazer
vários links. Por exemplo, design também assim como música, né? Por exemplo, é um mercado, uma profissão muito plural, que você consegue atuar em várias áreas, inclusive fazendo trabalhos culturais que tenham relevância nacional ou internacional. Então, é um pouco por aí. Então, voltando um pouco sobre a minha história, eu acabei me entregando ou, enfim, me interessando sobre diagramação, e isso me trouxe a oportunidade de trabalhar com diagramação de folhetos para CD, de trabalhar com branding, então, de identidade visual. Então, tudo foi favorável, no meu caso, para que eu fosse o perfil que eles estavam esperando, né? Assim, então, e além disso, né, no final né, falando assim, eu fico um pouco triste, mas no final da minha carreira no Brasil, eu atendi clientes internacionais e trabalhei também para os Jogos Rio 2016, o que foi um grande marco na minha história como profissional, né? Pessoalmente também, muitos desafios, e eu acho que isso talvez a grande coroa, né? Que seria, né, a minha comparação com um atleta seria uma medalha ou a possibilidade de participar de um campeonato, enfim, internacional. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso na cabeça, assim, talvez se alguém estiver começando agora a pensar no processo do Canadá e estiver fazendo planos para abrir sua própria empresa, a minha dica é procure clientes que te ofereçam essa visão mais cultural do trabalho como designer, né? Não sei se eu falei muito. Não, falou o importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. 2 anos de processo? Eu acho foi quase isso. Deixa eu olhar aqui no meu. Quando eu te mandei a mensagem, eu lembrei muito, porque eu tenho um cronograma, né? Assim, então, 27 de fevereiro de 2016 foi quando eu amadureci a ideia e aí comecei a buscar por consultores. Eu passei por 3 consultores. 2 deles não eram especializados em processo self-employed, e um deles sim foi com quem eu fechei. Eu tinha referência, né? O boca a boca é a melhor propaganda que tem. Então, eu fiz a entrevista com ele me explicou mais burocraticamente como era a parte de documentação. Eu contei essa história, né, da minha vida profissional. O meu marido também é designer, então, dentro desse processo tem a parte de adaptação, né, que aí você entra com os dados do seu partner, do seu companheiro, ou enfim, se você tem uma família, sei lá, que fala inglês ou que tem uma graduação, a sua adaptação no Canadá também é importante nesse processo. Então, tudo isso a gente conversou. Então, de fevereiro de 2016 até 9 de maio foi quando eu peguei todas as informações que eu precisava e comecei a escrever sobre a minha vida e todas as etapas assim, relevantes para esse processo, que incluem o meu, como chama? A minha, qual a minha, gente, esqueci. Qual o meu programa, o que que eu desculpa, esqueci. Vou ter que Tem a falar. palavra em inglês? Tem alguma língua para a gente conseguir ajudar? Qual é o meu. Gente, Escapuliu mesmo. escapuliu. Desculpa. Eu Tudo fiquei bem. estudando.
qual é a minha, vamos lá, contribuição cultural para o Canadá e o meu projeto econômico profissional da chegada aqui como self-employed. Então, eu fiquei 4 meses estudando, né, sobre isso e escrevendo, trocando ideia com o consultor, e recebendo o feedback sobre o que eu estava escrevendo, porque ele bateu bastante na tecla de qual era a minha contribuição cultural e que aí o meu histórico como designer, ele tinha palavras-chave para eu usar, com o meu planejamento econômico de estabelecimento como autônoma aqui no Canadá, como eu faria esse plano. Então, eu fiquei 4 meses fazendo isso. Enviei em maio de 2016 e levou uns 6, 5 dias para chegar. Depois disso é o limbo. E aí eu fiquei, né? Porque o meu processo na época, em 2016, ele foi impresso, ele foi físico. Então, eu mandei uma caixa com toda a documentação, com exemplo de trabalho, mandei CDs, mandei capa de DVD, mandei várias coisas do Rio 2016 que eu fiz, produzi, e eu tinha um dossiê que era na verdade, assim, você está se vendendo para o país, né? Assim como você vai conversar com um cliente para fazer um orçamento de algum trabalho, você está se vendendo para o país como um profissional autônomo, né? Então, esse trabalho me levou 4 meses para fazer. Qual a melhor maneira de eu me vender para esse país, né? Assim, de eu assim, saber que eu tenho esse perfil e comprovar tudo isso, né? Que é muito importante, assim. E aí, enfim, mandei tudo isso em maio, quando 9 meses depois, em fevereiro de 2017, a gente acessa o CIC, eu não sei se ainda é desse mesmo modo. Aí veio a informação de que eu poderia abrir o meu perfil, não sei se é exatamente É isso, você mas linkar a sua aplicação no seu isso, porque Facebook. eu enviei, né? Era um processo físico, então Continua. eu fiquei 9 meses esperando. É uma gravidez, meu Deus do céu. É. E aí depois a gente, enfim, eu acho que eu, assim, além da sorte da minha carreira ter acabado seguindo esse caminho, eu acho que eu errei alguma coisa no meu processo. E aí veio um e-mail pedindo para que eu pagasse a taxa que eu, né, já deveria ter mandado paga por orientação do consultor, mas acho que eles foram legais e me mandaram uma notificação pedindo que eu fizesse o pagamento. Então, eu fiz o pagamento da taxa depois, 13 dias depois que o processo foi aberto. E aí, o processo acho que foi para São Paulo, né, na época. E aí ficou mais 6 meses lá em análise. E aí eu já conseguia acompanhar, porque tinha, acho que era GCQ. Esse aqui. É. E aí fiquei 6 meses esperando. E depois veio o pedido do exame médico. E aí também tem uma espera, né? Assim, a gente fez os exames, a gente ficou no pé do médico no Rio de Janeiro para que ele enviasse, porque, tipo assim, tinha uma semana e a gente entrava no processo e não aparecia, e a gente ficou esperando, tem aqui 1 mês e 18 dias pro processo, pro exame médico ser enviado, e aí depois, 9 dias depois, veio o pedido de passaporte, e aí, enfim, o landing foi quando a gente conseguiu se organizar para chegar aqui. Então, foi do dia 22 de fevereiro de 2016 até 27 de outubro de 2017. Quase 2 anos, né? Nossa, Então, é muito coração. é.
E tudo isso, né, assim, eu continuei como autônoma, porque eu achava importante na época, é um ponto que eu acho que você bate bastante, você se garantir financeiramente. Então, eu já tinha feito, né, por todo o meu histórico de trabalho como autônoma, eu acho que tem essa pitada de você prestar um pouquinho mais atenção nos seus savings, né, na sua poupança. Então, eu acho que isso tudo contribuiu para que eu tivesse realmente preparada, né? Assim, aquele papo da sorte, né? Esteja preparada quando ela bater na sua porta, né? Então, esse planejamento não foi específico para o Plano Canadá, mas ele calhou de me dar mais condições de provar que, né, assim, porque no processo você, além de provar que você consegue contribuir culturalmente e economicamente para o país, você tem que mostrar, seja por notas fiscais que você emitiu, que você consegue bancar a sua família, né? Se a sua família é de você sozinho ou você com o seu parceiro, você parceiro e filhos, enfim, não me lembro exatamente qual é a conta que eles fazem, mas tem você tem uma faixa, né, assim, de custos. É isso. Vamos ver se o povo conseguiu fazer perguntas que fazem sentido com relação a essa live. Porque eu acho que eu li assim, eu falei, tô falando de ex-president, ninguém tá falando de ex-president aqui, gente. Nossa Senhora. Aqui. É necessário apresentar um business planning detalhado na aplicação? Eu estava lendo essa pergunta agora. Você quer que eu responda? Por favor. Sim. É muito importante, porque é assim que você vai. Porque, assim, imagina o Canadá como um cliente, né? Ele precisa. Você está vendendo. O seu plano Canadá, né? Tipo, você tem que espelhar o que você faz no Brasil aqui no Canadá. Você tem que comprovar, você é capaz de fazer isso? Você é capaz de ter uma carteira de clientes que te proporcione você bancar a sua família, entendeu? Então, o seu plano de negócios no Canadá é uma das coisas mais importantes do seu processo, porque, pelo menos no meu caso como designer, né, eu busquei informações sobre como eu poderia entrar no mercado, quais eram os clientes, aonde eu ia localizar o meu estúdio, ou onde eu poderia morar, que fizesse sentido para eu estar imersa naquela cultura de design que eu estava buscando como autônoma, ou perto dos meus clientes. Então, o plano de negócios é super importante para você mostrar que você conhece o mercado que você vai atuar, na cidade que você vai escolher, porque não adianta eu querer ser designer numa cidade que tem 5.000 habitantes. Talvez agora na pandemia isso seja um pouco mais diferente, mas eu acho que são essas questões do plano de negócios que você tem que levar em consideração. Ok. Cheguei atrasada. Entendi que você fez o processo todo do Brasil, correto? Esse mesmo processo seria feito para quem já está no Canadá? Dá para você fazer estando no Canadá também. Eu, como designer já no Canadá, teria que fazer este mesmo tipo de processo. Você não é obrigada a fazer esse tipo de processo. Isso é um processo, mais uma vez, para quem tem uma experiência relevante. E ela já narrou um pouco sobre a experiência relevante que ela tem. Dentro de algumas áreas de atividades culturais, artísticas. Então, por exemplo, se ela fosse atriz, Sim. se fosse Celebridade. É uma celebridade. Pensa assim, eu sou
Não sei, tô pensando aqui. Tô tentando pensar em alguém famoso, mas sou horrível pra nome. Se eu falar, vou entregar a idade, talvez. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Ali nessa época que você fez o seu processo, acho que 2017, 2018, teve uma leva gigante de gente sendo negada no self-employed, né? Acho que foi 2018, Sim. né? Então, Uhum. eu me lembro disso, como você falou agora que você conseguiu em 2017, então você passou longe dessa leva, mas eu vi muita gente tendo processo recusado e sem entender por quê, né? Então, eu acho que é Uhum. importante a gente dizer que esse é um processo muito subjetivo. Né? Ele não é que Uhum. nem o Express Entry, você colocou que tem isso, comprova rapidinho, isso, comprova rapidinho. Não, é um complexo de documentos, é um calhamaço mesmo. Então, ela botou até É. CD, gente, para poder provar quão relevante é a experiência dela. É, desculpa, eu vou te cortar e discordar um pouquinho de você, porque eu acho que não é tão subjetivo assim, porque se você se destaca no seu mercado, na sua cidade, se você consegue, é porque, bom, pelo menos na minha cabeça faz sentido, né? Se você realmente consegue bancar, né? O Brasil não é assim, o Rio de Janeiro não é uma cidade muito barata. Se você realmente consegue viver com tranquilidade, isso já é um super sucesso, né? Assim, profissional. E se você consegue, dentro do que eles exigem no checklist do perfil, comprovar tudo aquilo com folga, né? Se você tem segurança de que você tem aquilo, o seu processo vai ser aprovado, né? Tanto que, por exemplo, o consultor, a pessoa que me orientou, só de ouvir o que eu falei, ele me disse, olha, 99% de chance de ser aprovado, mas eu não posso te garantir nada, Porque porque justamente é uma coisa mais subjetiva. Se a gente for comparar com uhum, outros processos de imigração, ele é um processo um pouco mais subjetivo, porque a gente está falando de o que é relevante. Né? Então, assim, o que é uhum, relevante para você pode não ser relevante para outras pessoas. Então, é isso que eu tô falando. Quem é uhum, que define o que é relevante? Então, se torna subjetivo por conta disso. Se você uhum, tá falando aí, eu tenho uma carreira que faz muito sentido e eu claramente, de repente, prêmios, de repente, né, participei de eventos culturais gigantes, isso é uma coisa muito sim, relevante. Né? Então, uhum, é isso que eu quero dizer, assim, não tô dizendo que ele sozinho ele é subjetivo. Eu tô falando, comparado com outros processos, como por exemplo o Express Entry, que é uma coisa assim, disse isso, comprovou com um documentinho, tá ótimo. matemática quase, É né, dos bem isso, é uma pontos. coisinha de Aham, pontos, é. Então, uhum, assim, não tem, tipo, a sua experiência precisa ser relevante, quem é que define isso? uhum. Então, vamos lá. Gente, mais uma vez, isso é para uma área mais de atividades culturais. A gente pode falar sobre atletas, a gente pode falar sobre a área artística, mas isso não é para qualquer pessoa que é autônoma. Você vai pegar um self-employed dentista e vai botar aqui nesse processo que Sim. não é o foco, tá? Então, eu tô Eu vendo. até vi, não foi no site do Canadá, mas foi, enfim, buscando mais informações mais atuais, eu vi que tem talvez jornalista, tradutores, produtores, diretores ligados a filme, fotógrafos, atores, comediantes, dançarinos, a, a galera de vídeo, que mais? Design gráfico, enfim, design em geral. E artesãos, eu vi uma pessoa que faz doces nesse mesmo tipo de processo. Então, assim, eu acho que é isso, você saber que você tem como fazer o seu plano de negócios, botar, tipo, jogar a favor do seu plano cultural, né? Assim, como você vai linkar essas duas coisas. É, e a gente tem exemplo, né, aqui, por exemplo, em Toronto, de pessoas que fazem doces e são, né, tidos como queridinhos da região, enfim. Tem muita gente que consegue conquistar e traduzir
vamos dizer, a cultura brasileira em forma de doce e tem loja e tem, enfim, você consegue fazer o seu plano de negócios baseado no seu amor pelo que você faz e o destaque que você ganha, né, como resultado disso que você está fazendo, né? Então, é variado, né? Assim, eu vi essa lista e falei, nossa, não esperava, porque eu achava que era cultural, artístico, né? Assim, então, tendo alguém como quem faz doce, né? Tipo, gastronomia, para mim foi uma surpresa. Eu me lembro de uma vez ter visto numa... Para ser consultora, a gente tem que fazer... Tem um livrinho que tem várias perguntas e tal, pra gente fazer, tipo, um simulado. E aí eu me lembro de ter visto uma pergunta em que a pessoa tinha uma profissão tão nada a ver, e aí a resposta era self-employed. Aí eu fiquei pensando assim, gente, não é possível. Era tipo, tecelã, era uma coisa assim muito que não fazia nenhum sentido. E eu fiquei muito, assim, eu percebi o quão amplo realmente era a, Uhum. a gama de profissões que você pode ter, né? Tinha até uma lista, que eu nunca mais achei essa lista, mas tinha uma lista com todos os NOCs que poderiam estar envolvidos. E eu não sei mais onde é que está essa lista, nunca mais achei. Mas é isso. Minha sogra, ela trabalha com eventos, ela tentou, né, pensou sobre fazer esse programa. Meu sogro, ele é artesão e ele também pensou em fazer esse programa, mas aí a gente fica nessa situação. O que é relevante? Uhum. Né? Então, de repente, tentar outro programa. É. Deixa eu te perguntar, então, uma última pergunta, já que a gente Uhum. falta 2 minutos para acabar a nossa live. Se você fosse dar um conselho para o pessoal que quer fazer aplicação de self-employed, o que você aconselharia? Qual foi assim, a coisa mais importante que você aprendeu durante esse processo? Que se você tivesse começado dessa forma, tudo seria mais fácil. Uma coisa só? Tá, Difícil. pode fazer uma lista, não tem problema. Não, eu acho que assim, foi fundamental eu ter um consultor. Não só porque eu estou fazendo a live com você, mas eu acho que vocês têm informação que às vezes a gente, né, assim, eu não parei a minha vida profissional porque eu estava aplicando para o Canadá, mas assim, o puxão de orelha para você focar mais no seu plano de negócios, o puxão de orelha para você colocar mais fotos de trabalhos que você já fez nesse período de 5 anos, 2 anos, né, que você já trabalhou como autônomo. Então, o consultor para mim foi fundamental. Não é barato, não sei se, enfim, para esse tipo de processo realmente é um pouco mais custoso, porque a dedicação eu acho que é diferente. A pessoa tem que ler sobre a minha vida, né? Assim, eu fiz um que a gente chama de dossiê. Eu escrevi lá 30 e tantas páginas sobre a minha vida, onde eu falei a minha, né, assim, mostrei a minha relevância cultural através do meu trabalho e descrevi qual era o meu plano de negócio ao chegar no Canadá. Então, tudo isso a pessoa leu, se dedicou, fez comentários e fez sentido eu fazer esses ajustes. Então, ter o consultor e quanto mais trabalho você puder fazer da área cultural, e cobrar bem por isso, porque no meu processo eu traduzi notas fiscais, então de diferentes momentos, né, da minha carreira, e principal de, assim, conhecer o processo, né? Estudar sobre o processo, ajudar o seu consultor com o que você puder, né? Então, e o que te traz mais segurança em aplicar, né? Acho que é isso. Ok. Muitíssimo obrigada por Obrigada a contar aqui essa você. história, por responder. O pessoal não fez muitas perguntas que tinham relevância. Vamos lá, vamos entrar no negócio da relevância para essa live. Então, eu acho que você, na verdade, respondeu muita coisa sobre o processo de quem acabou perguntando também no meio do caminho. E eu queria agradecer muitíssimo. Eu acho que é Eu tão que difícil agradeço. encontrar alguém que, sabe, se dedicou para o processo que você está falando. Eu fiz com a ajuda de consultor, mas no final das contas, quem assumiu foi você.
né? Então, foi você que linkou o seu perfil no GCQ, foi você que estava acompanhando tudo. E às vezes as pessoas realmente só jogam na mão do consultor, nem sabe o que está acontecendo, só o consultor não mandando isso, não. E você foi com a cara e com a coragem com tudo, né? Muito bacana. Gente, eu queria que vocês deixassem um joinha para ela, um coraçãozinho para ela, dependendo da mídia onde vocês estiverem, para agradecer aí pelo tempo que ela se deu para passar essas informações para vocês. Se vocês quiserem segui-la, o arroba, eu vou escrever. Você pode escrever aí, eu pino? O seu arroba? Mais fácil? Posso, peraí. Para o pessoal ver. Teve gente falando que não conseguiu ver o seu rosto, mas eu não sei muito bem por quê, porque aqui para mim tá tudo direitinho com o seu rosto. Essa live vai ficar disponível no YouTube, ela vai ficar disponível no IGTV, então vocês não têm desculpa para não assistir, tá? Deixa eu pinar aqui. Acho que tá um pouco tarde, de repente, para pinar aqui. Pronto, pin. Então, se vocês quiserem segui-la e saber mais sobre o processo de self-employed. E eu acho que é isso. Vou deixar você se despedir do pessoal. Então, mais uma vez, obrigada. E agora, fique à vontade. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom. Eu sempre assisto seus stories, suas lives. Tem muita informação. Falando sobre imigração? Eu gosto de acompanhar. Acho que você tem um jeito mais... não sei, o seu dia a dia traduz muita coisa, então você tem respostas fáceis, você tem muita informação nos highlights, as pessoas, vou puxar a orelha de todo mundo junto com você. Para o Express Entry tem muita informação. E obrigada, assim, obrigada pelo seu espaço. Eu não sou profissional de imigração, eu apenas fiz o meu processo com muita dedicação, então, e organização, e eu tenho essas informações e estou aqui para compartilhar com quem precisar. Perfeito. É isso. Gente, então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, Joana. Se vocês quiserem que ela apareça aqui novamente, vocês têm que pedir, têm que fazer perguntas que sejam relevantes, tá? Para o processo self-employed, aí a gente traz ela de novo. Senão, se vocês ficarem perguntando um monte de coisa que não tem nada a ver, não dá, né, gente? Não dá. Então, acho que é isso. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima, não sei se é quinta-feira ou se é na próxima segunda-feira com mais live. Tchau, tchau, gente. Tá ótimo, tchau, obrigada.